Olá, boa tarde. Bem-vindos. Oi, Fê. Nayara. E aí, pessoal, tudo bem? Tem acompanhado as aulas? Quem tem feito as aulas todo dia? Tudo bem. Bom, legal, bem-vindos. Relembrando que o nosso tema hoje continua sendo estabilidade e permanência, né? O tema da semana. E que o tema da semana anterior foi conforto e relaxamento. E existe uma relação muito próxima entre os dois temas, né? Não são duas coisas desconexas. O nosso tema de hoje, a permanência, ela tem como pré-requisito o conforto da semana passada. Tá? Então, em nenhum momento a gente vai querer buscar a permanência na postura com desconforto. Se não existe o conforto na postura, não vale a pena a permanência. Tá? Então a gente só vai buscando essa permanência partindo do pré-requisito que exista conforto. E também, né, mas por isso que entra esse tema da estabilidade, só vai valer a pena a permanência, e a gente só vai encontrar a permanência no asana se existir também a estabilidade. Certo? Dessa forma, o asana ele é estável e ao mesmo tempo confortável. Tá? Primeiro a gente buscou conforto, agora a gente busca a estabilidade, e com a estabilidade e o conforto existe a possibilidade da permanência. Bom, mas a permanência não deve ser buscada a qualquer custo, né? A permanência ela tem que partir desses pré-requisitos. E o que vai fazer com que a postura seja ao mesmo tempo estável e confortável é aquela chavinha que foi falada também na semana passada, que é o relaxamento do esforço desnecessário, que é, em outras palavras também, que é a aplicação, o encontro desse tônus mais adequado, a aplicação do tônus preciso, a gente encontrar a precisão do tônus para manter a firmeza na postura, que vai fazer com que a postura seja ao mesmo tempo estável e confortável e que assim a gente possa manter. Tá? Foi dado o exemplo na segunda-feira pelo Marcos, o exemplo do peão, né? Aquele peão que para se manter rodando e aparentemente equilibrado e imóvel, ele precisa estar cheio de atividade nele. Eu gosto também de um outro exemplo, que é o exemplo da bailarina. Né? Para a bailarina poder ficar numa posição, numa postura leve, poder ser sustentada pelo bailarino, é preciso que ela esteja completamente firme, mas não há excesso de esforço nessa firmeza. Né? Ela é firme e ao mesmo tempo leve. Só assim ela pode permanecer, né, naquela postura e ser levantada por uma outra pessoa. Que é o exemplo contrário, né, daquela criança fazendo manha, que não quer ser carregada pelos pais e ela larga o corpo completamente. Ela se solta e ela sabe que ao se soltar ela se sente pesada, largada. Né? Então, quando a gente relaxa o corpo completamente, a postura se torna pesada, a postura se torna alargada. Quando a gente coloca um tônus adequado, como a bailarina, a postura se torna firme e ao mesmo tempo leve. E é nessa qualidade de tônus que a gente vai procurar se estabelecer. Um outro exemplo bonito que eu vi uma vez é que a estabilidade e a atividade no asana é parecida, equivalente às asas durante o voo de um pássaro. Né? Então aquelas asas estão imóveis, estão firmes, mas estão cheias de atividade, sustentando o voo daquele pássaro naquele momento. Se não fosse assim, o pássaro não seria capaz de voar. E não faz sentido a gente sequer pensar, né, que o pássaro está fazendo um excesso de esforço para voar. Sequer não faz sentido pensar nisso.
né? Da mesma forma é o asana, não faz sentido colocar excesso de esforço. Por outro lado, não faz sentido colocar excesso de relaxamento, senão a gente vai ser como aquela criança que se larga para não conseguir ser carregada pelos pais. Bom, com essa base a gente vai avançando para a nossa parte prática, onde através da permanência existe a possibilidade da imobilidade. Tá? Não quer dizer que a gente vai permanecer e que isso faz com que a postura seja o tempo todo imóvel. A gente vai observar um pouco essa diferença entre permanência e imobilidade. Em alguns momentos a gente vai encontrar imobilidade. Tá? Em alguns momentos encontramos imobilidade. A gente vai deixar com que a imobilidade brote, que ela seja um acontecimento. A imobilidade não pode ser imposta de fora para dentro. Senão não vai haver conforto, senão não vai haver estabilidade. Tem que ser alguma coisa que acontece e a gente vai procurando criar condições para que ela aconteça. Bom, assim a gente vai começando a nossa prática. Deixe perto de você uma almofada para que possa se sentar confortavelmente. A gente vai passar algum tempo na postura de meditação. Então, se essa não é uma postura fácil, faça com que ela se torne fácil. Então deixe uma almofada perto de você, tenha a possibilidade de sentar numa cadeira, se você preferir, e também a possibilidade de encostar na parede, tá? Então, lembre-se, antes de qualquer coisa, conforto. Antes de qualquer coisa, ahimsa, tá? Não violência, relacionado ao conforto. Tá bom? Então a gente vai começando sentados. Eu vou desabilitar os comentários durante a parte prática. Depois a gente pode voltar a ver o que vocês estão dizendo. E comece na sua postura de meditação. Nisso que você chama de postura de meditação, que não há um formato pré-definido. Você escolhe se cruza as pernas, como cruza as pernas, se senta sobre os pés, se senta sobre uma almofada, sobre um bloco, sobre qualquer coisa, se senta na cadeira. O importante é que você vá passando a observar o corpo, perceber esse perímetro do corpo, da pele para dentro. E fica uma pergunta inicial, que não é algo óbvio. Isso varia de pessoa para pessoa, de dia para dia. Quanto tempo você leva para tomar consciência do seu corpo inteiro, simultaneamente, cada pequena parte? Quanto tempo leva para sua consciência abarcar o seu corpo inteiro simultaneamente? Da ponta dos dedos dos pés, à ponta dos dedos das mãos e até a raiz dos cabelos. Perceba. Perceba que à medida que vai tomando consciência do corpo, pequenos movimentos surgem. Então, através dessa permanência na postura, não é sempre que estamos completamente imóveis. Alguns momentos estamos imóveis, em outros momentos estamos colocando mobilidade no corpo, fazendo ajustes. Quanto mais atenção, mais consciência, maior a necessidade de ir colocando esses pequenos ajustes. Ou seja, através da permanência, a imobilidade acontece em alguns momentos, mas a imobilidade é instável, ela acontece e desaparece. Ela acontece e de novo você identifica a necessidade de um ajuste. De novo ela acontece e você precisa
fazer algum tipo de movimento para voltar a ser confortável. Ela acontece, você busca um novo tipo de encaixe. E assim a postura tem algo de dinâmico por trás dessa permanência. Mas em alguns momentos a imobilidade talvez aconteça por mais tempo. E o que a gente vai fazendo é treinando o estado de asana para permitir que a imobilidade dure cada vez mais tempo. Mas para sentir a imobilidade, sentir a permanência, é importante sentir a mobilidade, perceber esse contraste entre um corpo que se movimenta e um corpo que para. Então deixe os braços estendidos, a ponta dos dedos tocam no chão, na mesma linha do quadril. Quando você inspira, os braços vão lá para cima, as mãos apontam para o teto. E quando você solta o ar, os braços voltam, até que você toque a ponta dos dedos no chão. E você vai combinando então os movimentos dos braços com o ritmo da sua respiração. Quem manda é o ritmo da respiração. Mas em nenhum momento você encontra a imobilidade completa, em nenhum momento você para. Quando chega no seu ponto limite, logo você começa a outra fase da respiração. E o movimento é lento, mas é constante. E vai fazendo com que o movimento dos braços seja cada vez mais leve, como se os braços fossem sendo puxados lá para cima. E aí, num determinado instante, talvez você já não saiba mais se faz o movimento dos braços ou se permite que esse movimento aconteça. E da próxima vez que soltar o ar, voltando os braços, pare com os movimentos. Deixe que algum cansaço inicial nos ombros, braços vá passando. E observe o que fica como efeito no eixo da coluna vertebral, o que fica como efeito no alinhamento da sua postura de meditação. Como é permanecer? Como é manter-se imóvel? Então leve os braços lá para cima, de novo, numa inspiração, e agora você mantém a respiração com os braços lá para cima, as mãos apontam para o teto. E aí você vai fazendo um movimento curto, um movimento discreto, apenas com ombros e escápulas. Quando você inspirar, leva as escápulas, os ombros lá para cima. Quando você soltar o ar, desça escápulas, desça os ombros. Um movimento muito mais curto, que precisa de mais atenção, mais concentração para ser feito e ainda mais para ser combinado com a respiração. Reduza o excesso de esforço. Tenha a impressão que os braços são puxados lá para cima pelos punhos. E que o movimento dos braços contribui para a respiração acontecer.
Próxima vez que soltar o ar, volte os braços, acomode as mãos nos joelhos ou coxas e se observe de novo a partir dessa postura de meditação. Então a gente fez duas formas de movimentos dos braços, ombros, escápulas, mas não encontrou em nenhum momento ainda permanência. A gente foi observando o contraste através da mobilidade. Mas agora a gente vai buscar a permanência na postura. Mas não vamos buscar a permanência com pressa ou de uma vez. A gente vai demorar o máximo de tempo possível para encontrar essa permanência. Como se o movimento não tivesse fim. A gente começa de novo com a ponta dos dedos tocando o chão, os braços estendidos, e a gente vai fazer uma combinação dessas duas últimas posturas. Então, inspirando, leve, com leveza, com cuidado, devagar, os braços lá para cima, no ritmo da sua inspiração. Quando chega no seu limite, mantém os braços para cima, você solta o ar, e quando inspirar de novo, vai levando os ombros e as escápulas lá para o teto, como se esse movimento não tivesse fim. Quando você solta o ar, sustenta dessa vez as escápulas lá no alto, os ombros lá em cima. Quando inspirar de novo, veja, você pode crescer um pouquinho a mais. E você vai percebendo que precisa de alguns ciclos respiratórios para que a imobilidade apareça e brote. Antes disso, sempre existe um pouco de movimento, sempre existe a possibilidade de avançar um pouquinho a mais. Sempre existe um encaixe, um ajuste. Quando encontra a imobilidade, observe, sinta, perceba se existe ainda algum excesso de esforço, retire. Como aquela bailarina que aplica o tônus preciso. Como aquele pássaro que coloca nas asas apenas o tônus essencial. Volte numa expiração. Mãos de novo apoiadas, joelhos ou coxas. E observe os efeitos de cada uma dessas posturas na postura de meditação. Se vai brotando pouco a pouco a possibilidade da permanência e da imobilidade. Se essa postura se torna mais estável, firme. E para perceber toda a atividade contida na imobilidade, vá afastando os braços na altura dos ombros, como se você empurrasse paredes que estão aos lados do tronco. As palmas das mãos bem para fora, como se apoiassem nessas paredes, e os dedos voltados bem para cima, e você faz um certo esforço para apontar os dedos para cima e para trás, e as palmas lá para frente, distanciando bem as mãos dos ombros, peito aberto, costas retas. Distancie o máximo que você puder as mãos dos ombros.
Distancie um ombro do outro. E perceba toda a atividade que percorre da ponta dos dedos, a palma das mãos, toda a extensão dos braços, musculatura do peito, musculatura das costas. Retire o excesso de esforço e fique apenas com a sensação dessa atividade como a atividade do espreguiçar. Relaxe as mãos e volte os braços. A mão esquerda apoiada no chão. Você vai elevando o braço direito lá para cima, apontando a mão para o teto. Você demora para encontrar o seu limite. E quando encontra o limite dessa extensão, você começa a buscar o limite da flexão. Então você inclina lateralmente, flexiona lateralmente o tronco. Como se esse movimento lento não tivesse fim. E até que você faz movimentos cada vez mais lentos, cada vez menores, imperceptíveis, e até que esses movimentos param. E você encontra o seu limite, então, na postura. Um limite confortável, como se você pudesse permanecer um longo tempo. Um limite firme, capaz de sustentar a postura com leveza. E assim permanecemos. A permanência num asana nos abre a possibilidade de perceber toda a mobilidade relacionada à respiração. O que essa permanência te permite sentir, o que essa permanência te permite experimentar, experienciar. Quando o corpo para, que movimentos surgem? Volte devagar. Primeiro o tronco, depois o braço. E antes de fazer para o outro lado, acomode as mãos, compare. Compare os efeitos, as assimetrias. E continue observando ainda essas interações entre corpo e respiração. E fazemos para o outro lado. A mão direita apoiada no chão, o braço esquerdo se eleva. Não tenha pressa para encontrar o seu limite, cresça, estenda. Quando encontra o limite da tração do braço lá para cima, você começa a buscar o limite da inclinação lateral. A mão direita também se desloca lateralmente. Sem pressa, você vai encontrando o seu ponto de permanência. Nesse ponto você retira o excesso de esforço, nesse ponto você faz com que a postura seja cômoda. Nesse ponto você observa a estabilidade, a firmeza e toda a atividade por trás da aparente inatividade na postura. A atividade que percorre desde a ponta dos dedos da mão esquerda, braço, lateral esquerda do tórax, lateral esquerda do abdômen, talvez até a perna esquerda. E o que a imobilidade do corpo abre de possibilidades de percepção? Quais movimentos surgem? Qual a natureza desses movimentos? O que se movimenta e o que não se movimenta?
Volte devagar. Um movimento observado, controlado, o tempo todo observado. Se você precisa mudar a posição das pernas, mude. Se você quer sentar sobre a almofada, sente. Unindo as mãos palma com palma, os cotovelos abertos. Uma linha paralela ao chão, os braços, os antebraços, uma linha paralela ao chão. Fazemos uma torção do tronco apenas com o uso da musculatura do tronco. Então vai virando o ombro esquerdo lá para trás, o direito vem para frente. As mãos se apoiam firmemente uma na outra, a cabeça acompanha. Veja até onde você pode ir torcendo, não tenha pressa de chegar no seu limite, como se sempre fosse possível torcer um pouquinho mais. Observe que a musculatura necessária para fazer a torção está tonificada, contraída, ativa, em ação. E vai apoiando a mão direita no joelho esquerdo e a mão esquerda no chão na direção da coluna. E você transfere esse esforço para os braços, relaxando a musculatura das costas, relaxando aquela musculatura responsável por torcer o tronco. E com isso talvez você possa ir um pouquinho mais. E o seu ponto de permanência muda, o seu ponto de imobilidade muda. E quando encontra a imobilidade de novo, que movimentos aparecem? E vai voltando devagar. Pare no meio. Observe a postura de meditação, compare, perceba os efeitos. Unindo a palma das mãos, faça para o outro lado, virando o ombro direito lá para trás, o esquerdo vem para frente. A cabeça acompanha o eixo da coluna. E vá percebendo até onde você pode torcer sem pressa para chegar no seu limite. Como se essa torção não tivesse fim. Quando chega no seu limite, experimente um instante de imobilidade. Mão esquerda no joelho direito, mão direita no chão, na direção da coluna. Transfira o esforço para os braços. Reduza as contrações da musculatura das costas. Torça um pouco mais. O seu limite se desloca. A permanência na postura encontra um outro estágio. Volte.
Quanto tempo você leva para sentir seu corpo todo simultaneamente? Quanto tempo você leva para que a sua atenção seja colocada em cada parte do corpo ao mesmo tempo? Da ponta dos dedos dos pés, à ponta dos dedos das mãos e até a raiz dos cabelos. E assim você observa a atividade por trás dessa permanência na postura. Uma permanência firme e estável, mas ao mesmo tempo confortável, como se fosse manter por um longo tempo. E será que mesmo assim existem ainda oscilações, movimentos corporais? E observe-se no topo da cabeça. Procure perceber, sentir movimentos oscilatórios, oscilações a partir do topo da cabeça. Como se saísse uma tinta do topo da cabeça, projetando um desenho no teto. Será que seria um ponto imóvel projetado no teto, ou será que teria movimentos? Será que teria contornos? Que movimentos seriam esses? Que desenho seria esse? Daí então deitamos de costas. Quando deitar, antes de começar a relaxar, se espreguice. Faça movimentos que sentir vontade. Ficamos um tempo considerável sentados. O espreguiçar é móvel, mas talvez em alguns momentos você encontre vontade de permanecer imóvel. E aos poucos você vai parando com os movimentos, solte o corpo, relaxe. E a permanência durante a postura de relaxamento é uma permanência atenta, máxima atenção, como quem quer buscar o máximo relaxamento. Você continua percebendo, sentindo, observando o corpo inteiro simultaneamente.
A ponta dos dedos dos pés, a ponta dos dedos das mãos e até a raiz dos cabelos. E dessa forma, a permanência é também uma oportunidade para ir identificando, pouco a pouco, contrações desnecessárias, como se o relaxamento não tivesse fim. Sempre é possível relaxar um pouco mais. Mas para isso é necessário dar o tempo devido à postura. Então você vai abraçando os joelhos, aproximando os joelhos do peito. E vai fazendo movimentos de deslocamento lateral, pequenos e lentos, sentindo o contato do eixo da coluna com o chão. Existe uma mobilidade controlada, observada, movimentos lentos e pequenos. E esses movimentos vão ficando cada vez mais lentos, cada vez menores, até um ponto onde já não possam mais ser percebidos por alguém que olha de fora, mas você ainda sente. A postura ainda não é imóvel. Você tem a intenção de se movimentar. Até que esses movimentos vão ficando tão pequenos que você quase já nem sente mais, mas ainda tem a intenção de se movimentar. Até um ponto onde você para e retira qualquer intenção de movimento. E aí você experimenta a imobilidade, não apenas como ausência de movimento, mas também como ausência da intenção de movimento. Que movimentos surgem na sua capacidade de observação a partir do corpo imóvel. Os movimentos respiratórios não param, os movimentos relacionados às funções vitais não param. Soltando
o ar você vai trazendo a testa em direção aos joelhos, num movimento que parece também não ter fim, mas que quando chega no seu limite, você mantém a cabeça assim, toma uma inspiração e soltando o ar de novo, vai procurando aproximar ainda mais testa dos joelhos. E você faz isso por alguns ciclos respiratórios, até perceber que chegou no seu limite. Retira o excesso de esforço, permanece, observa a imobilidade e observa toda a atividade que você preserva no corpo. Se o corpo tivesse completamente relaxado, a cabeça cairia, então você sustenta um tônus. Inspirando, volte. As pernas se mantêm assim, flexionadas, joelhos próximos ao peito, braços abertos, afastados, na altura dos ombros, palma das mãos no chão. E deixe então que as duas pernas caiam para o seu lado direito, numa torção. Ombro esquerdo permanece no chão e você mantém a cabeça para cima ou vira para a esquerda. Vá relaxando na postura. Perceba que esses encaixes provocam movimentos internos, mas em algum momento essa imobilidade acontece e você não tem nenhuma intenção de se mexer e apenas contempla os movimentos respiratórios, sem controlar, sem induzir. O que é móvel, o que é imóvel. Volte a apontar os joelhos lá para o meio e depois você deixa então que os joelhos caiam para o seu lado esquerdo. O ombro direito permanece no chão. O rosto para cima ou vira para a direita. No começo a postura não é totalmente imóvel. Você conquista a imobilidade, conquista através do relaxamento, do esforço em excesso. Mas quando a imobilidade acontece, você percebe que ela acontece. Você está atento para isso. Quando a imobilidade acontece, dá espaço para a observação de tudo que continua se movimentando do corpo para dentro. Volte. Estenda as pernas, os braços ao longo do corpo, e daí ficamos deitados de bruços. Acomode bem a cabeça, os ombros, os braços. Se você é gestante, não faz postura de bruços. Se você tem desconfortos na coluna, na região cervical, torácica, lombar, ou você continua relaxando, ou faz a postura
com máxima suavidade. E a gente vai procurar observar as funções de estabilidade, de conforto, numa postura onde a gente precisa de um pouco mais de esforço, onde também é possível encontrar a permanência, onde também é possível relaxar o excesso de esforço, onde também é possível fazer com que seja estável, uma postura de mais exigência muscular. Como essa variação da postura da cobra, então você apoia o queixo no chão, as mãos ficam entrelaçadas, apoiadas sobre o quadril, os braços bem estendidos, cotovelos próximos, escápulas próximas, peito dos pés no chão, pernas unidas. Então você vai apontando o queixo bem para frente, depois apontando o queixo lá para cima, fazendo como quem olha para cima. As mãos vão se deslocando em direção às coxas. Retire o excesso de esforço. Mantenha, permaneça, observe. E volte devagar. Quando voltar, acomode mãos, braços, cabeça. E observe. Se já foi forte para você, continue relaxando. Se estiver bem, a gente vai fazer essa postura mais uma vez. Queixo no chão, mãos entrelaçadas, apoiadas sobre o quadril. E dessa vez você vai procurar uma execução com menos esforço desde o início. Apontando o queixo lá para frente, depois lá para cima. E quando chegar no seu limite do movimento, você para, permanece, retira o excesso de esforço e busca aqui a imobilidade, não colocando nenhuma intenção de se mover, percebendo toda a atividade muscular que sustenta a postura imóvel. Volte. Quando voltar, as mãos apoiadas ao lado do peito empurram o chão e você vai passando para a postura da criança, sentando sobre os calcanhares, a testa no chão. Relaxe. Venha elevando o tronco. Daqui você vai voltando para a sua postura de meditação. E através do movimento que vamos dar apenas ao eixo da coluna vertebral, depois a gente vai experimentar a firmeza, a atividade, a permanência e a imobilidade. Mas primeiro encontramos um ajuste que é feito com tração na coluna. Quando você inspira, cresce. Quando solta o ar, não decresce. Perceba que existe um movimento interno, quase imperceptível para quem olha de fora,
Inspira, cresce, solta o ar, não decresce. A postura ainda não é imóvel, existe um movimento que você aplica para gerar tração, espaço entre as vértebras. Depois de alguns ciclos respiratórios, já não é mais possível crescer, esse movimento cessa. Você se observa imóvel e começa a tirar da postura o excesso de esforço. Talvez tenha feito força demais para crescer. Sustente apenas o tônus essencial, fundamental, para que você se sinta alto na postura, firme, ereto, de uma forma leve e confortável. E assim, com o movimento, que você não tem nenhuma pressa para chegar no seu limite, vire a cabeça para a esquerda, como se o movimento não tivesse fim, mas uma hora chega ao fim. E quando chega ao fim, experimente a imobilidade, permaneça. Volte devagar ao meio. Vire para a direita, num movimento lento, contínuo, sem interrupções, sem obstáculos. Quando a imobilidade acontece, você observa e permanece. Volte. Leve a cabeça lá para trás, o queixo em direção ao teto, no movimento contínuo, lento, controlado, observado. Volte. E solte a cabeça à frente. As costas ainda bem retas e essa flexão do pescoço à frente. Não acorcunda a parte alta das costas, pelo contrário, você experimenta as costas ainda mais retas. Quando chega no seu limite, sinta a imobilidade, a ausência de qualquer intenção de movimento. E você coloca a intenção de voltar e vai voltando devagar. Observe-se na postura de meditação. Os olhos fechados, perceba os movimentos involuntários dos olhos. E procure relaxar os olhos, como quem busca a estabilidade desses movimentos que acontecem nos olhos, praticamente desassociados do nosso comando, da nossa vontade, do nosso controle.
E você aproxima um pouco o queixo do peito, não muito. E fixa o olhar entre as sobrancelhas. Os olhos para cima e para o centro. Os olhos fechados, mantenha a cabeça nessa mesma posição. E fixe o olhar na ponta do nariz. Os olhos para baixo e para o centro. Com os olhos fechados, volte a cabeça ao meio. Mantenha os olhos fechados, continue observando esses movimentos que podem acontecer com os olhos. E, se é possível, observar mais imobilidade nesse momento. Busque o relaxamento dos olhos, como quem vai permitindo que essa imobilidade aconteça cada vez um pouco mais. E que essa imobilidade dos olhos possa ser também transferida, aplicada para a imobilidade do corpo inteiro. A postura é firme, leve, confortável, ativa, percebendo o corpo inteiro simultaneamente, e é imóvel. Como fica o seu estado mental? E através das pálpebras fechadas, você percebe a luminosidade. E pouco a pouco essa luminosidade te convida a ir lentamente abrindo os olhos. E é dessa forma que a gente vai concluindo a nossa prática de hoje, com o tema estabilidade, permanência. Espero que tenha dado para experienciar esses conceitos tão fundamentais do asana, para incorporar esses conceitos, quer dizer, fazer com que eles se tornem corpo dentro de nós. E que não sejam apenas conceitos, mas que sejam algo de uma experiência prática. Amanhã, aula nesse mesmo canal, 17 horas, com o Marcos. E como ele mesmo disse, na segunda-feira, todos os dias, às 8 da manhã, eu estou dando aulas também no meu Instagram, que é o Marcus Rojo, Marcos com U, Rojo, tá? Todos os dias, às 8 da manhã, todos convidados para acompanhar. E fico à disposição por lá, pelo meu Instagram, para receber também perguntas, comentários, e com isso a gente pode ir trocando informações, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima semana.